Pare tudo o que você está fazendo agora, sério. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a sua vida ou a vida de alguém que você ama, porque existe uma verdade sendo deliberadamente enterrada há décadas. Uma verdade que milhares de médicos ao redor do mundo estão começando a gritar em voz alta, arriscando suas carreiras para que você saiba. E essa verdade é simples, brutal e libertadora. A diabetes tipo 2 não precisa ser para sempre. Sim, você ouviu certo. Aquela sentença que o médico entregou fria como uma pedra, aquele momento em que ele disse você terá que tomar remédio pelo resto da vida, aquele diagnóstico que pareceu uma prisão sem paredes, sem grades, mas sem saída, pode não ser o fim da história. Pode ser, na verdade, o começo de uma reviravolta que a indústria farmacêutica não quer que você conheça. E eu vou te provar isso com ciência, com dados reais, com nomes, números e pesquisas publicadas nas revistas médicas mais respeitadas do planeta. Mas primeiro, preciso que você entenda o tamanho do problema que estamos enfrentando juntos. O Brasil está adoecendo em silêncio. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atualização de 2024, o país possui mais de 16 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2. 16 milhões. É como se toda a população do Chile tivesse a doença. E o dado mais assustador, estima-se que outros 7 milhões de brasileiros têm diabetes e simplesmente não sabem. Estão andando por aí com o açúcar destruindo silenciosamente seus rins, seus olhos, seu coração, seus nervos sem receber nenhum alerta, nenhum aviso, nenhuma chance de agir a tempo. E o que o sistema faz com os 16 milhões que sabem? Receita metformina, receita insulina, receita mais um remédio para controlar o colesterol que subiu por causa do primeiro remédio, e outro para a pressão, e outro para o rim. Uma cascata interminável de medicamentos que não curam absolutamente nada, apenas empurram o problema para frente, enquanto o relógio do seu corpo corre em direção às complicações mais devastadoras que existem na medicina. Cegueira, amputação, insuficiência renal, infarto, AVC. Essas não são histórias de horror. São as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde brasileiro, que em fevereiro de 2024, atualizou seu protocolo de diretrizes terapêuticas para diabetes tipo 2, um documento que, enterrado nas páginas técnicas, reconhece algo que poucos profissionais têm coragem de dizer em consultório: a doença pode entrar em remissão. Remissão. Essa palavra muda tudo. Não é cura no sentido milagroso. Não é feitiçaria. É ciência. Pura, dura e verificável. Um estudo publicado no periódico Diabetes Care acompanhou pacientes com diabetes tipo 2 por anos alguns com a doença, havia mais de 8 anos, e mostrou que mudanças específicas e profundas na alimentação levaram metade deles à remissão completa. Glicemia normalizada. Hemoglobina glicada dentro dos parâmetros saudáveis. Sem medicamento. Sem insulina. Sem receita. E o mais impressionante, essa remissão se manteve por meses e anos depois, desde que o paciente não voltasse aos hábitos antigos. Alan Tucci tinha 57 anos quando recebeu o diagnóstico. Perguntou ao médico se havia cura. A resposta foi fria: era um caso de aceitar os fatos, porque não tinha cura. 5 anos depois, Alan era um dos pacientes que havia revertido completamente a condição, sem cirurgia, sem medicamento contínuo, com protocolo alimentar. A pergunta que não consegue sair da minha cabeça é: por que você nunca ouviu essa história? Porque reverter o diabetes é um péssimo negócio. O mercado global de medicamentos para diabetes foi avaliado em mais de 65 bilhões de dólares em 2023. 65 bilhões. Para contextualizar isso, é mais do que o PIB de muitos países. E esse mercado cresce a cada ano, não porque estejamos ficando mais saudáveis, mas porque estamos ficando cada vez mais dependentes de um sistema que lucra com a sua doença, não com a sua recuperação. Não estou dizendo que todos os médicos são mal intencionados. Longe disso. A maioria trabalha dentro de um sistema que não ensina prevenção, que não remunera por cura, que não treina para reversão. Eles aprenderam nas faculdades que diabetes tipo 2 é crônica, progressiva e irreversível. E repetem isso porque foi o que estudaram. Mas a ciência avançou, e o que as universidades ensinavam há 20 anos está sendo derrubado por ensaios clínicos publicados nas revistas mais respeitadas do mundo. O que é, afinal, a diabetes tipo 2? Para entender como revertê-la, você precisa entender o que ela realmente é. Não é simplesmente açúcar alto no sangue. Essa é a consequência, não a causa. A diabetes tipo 2 é, em sua essência, uma falha progressiva da sensibilidade à insulina.
Seu pâncreas produz insulina, o hormônio responsável por abrir a porta das células para que a glicose entre e seja usada como energia, mas as células, literalmente saturadas de gordura acumulada por anos de alimentação inadequada e sedentarismo, param de responder a esse sinal. A insulina bate na porta, a célula não abre. A glicose fica circulando no sangue, causando estragos em cada veia, em cada nervo, em cada órgão que encontra pelo caminho. É resistência à insulina. E resistência à insulina, diferente do que lhe disseram, pode ser revertida. O estudo Direct, publicado no Lancet, mostrou que uma intervenção nutricional estruturada levou à remissão do diabetes tipo 2 em 36 dos pacientes acompanhados por 2 anos, contra apenas 3 no grupo de controle que seguiu o tratamento convencional. Medscape 36% versus 3%. Isso não é estatística. Isso é uma declaração de guerra contra tudo o que foi ensinado sobre essa doença. E há mais. A diretriz de terapia nutricional da Sociedade Brasileira de Diabetes, edição 2025, reconhece que a perda de peso é o principal fator preditivo para a reversão do diabetes tipo 2 e que para cada quilo perdido há uma redução significativa no risco de progressão da doença. Sociedade Brasileira de Diabetes. Em outras palavras, o seu corpo quer se curar. Ele só precisa que você pare de sabotar essa cura com hábitos que o sistema normalizou, com alimentos que a indústria empacotou, com uma rotina que o sedentarismo transformou em armadilha mortal. Nos próximos blocos você vai conhecer o protocolo exato. Os alimentos que precisam sair da sua vida hoje. Os que precisam entrar amanhã. As plantas medicinais brasileiras com evidência científica real. Os sinais que seu corpo já está enviando e que você ainda não aprendeu a ler. E um plano prático, dia a dia, para começar a reversão agora, não na segunda-feira, não depois das festas. Bem-vindo de volta. Se você chegou até aqui, parabéns, isso já diz muito sobre você. Significa que você não é do tipo que aceita diagnóstico como sentença. Que você questiona. Que você busca. E é exatamente esse tipo de pessoa que consegue transformar o próprio destino. Agora vamos fundo. Porque chegou a hora de você entender o mecanismo real por trás da reversão e por que ele funciona no corpo humano de forma quase cirúrgica. A gordura que ninguém te mostrou. Existe um conceito chamado gordura ectópica. Diferente da gordura que você vê na barriga, nas coxas, nos braços, aquela que incomoda na frente do espelho, a gordura ectópica é a que se infiltra onde não deveria estar. No fígado, no pâncreas, dentro das próprias células musculares. E foi exatamente isso que o professor Roy Taylor, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, passou 15 anos estudando. A sua conclusão, publicada em 2018 e reforçada em pesquisas subsequentes até 2024, é devastadora para a narrativa farmacêutica. A diabetes tipo 2 é causada, em sua grande maioria, pelo excesso de gordura ectópica no fígado e no pâncreas. Quando essa gordura é removida por meio de déficit calórico controlado e mudança alimentar profunda, o pâncreas recupera sua capacidade de produzir insulina de forma eficiente. A resistência cai, a glicemia normaliza, o diabetes, em essência, se desfaz. Taylor chamou isso de hipótese do ciclo duplo, um modelo que explica como o acúmulo de gordura em 2 órgãos específicos cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento da doença, e como a remoção dessa gordura reverte esse ambiente. Não é teoria. É mecanismo bioquímico comprovado com imagens de ressonância magnética, medições diretas de função pancreática e acompanhamento clínico de centenas de pacientes. O que acontece em 30 dias no seu corpo? Quando você remove os principais gatilhos inflamatórios da dieta e cria um déficit calórico estruturado, o corpo começa a mobilizar essa gordura ectópica como combustível. Na primeira semana, o fígado começa a desgordurar. Na segunda, o pâncreas começa a respirar de novo. Na terceira, a produção de insulina melhora de forma mensurável. Na quarta semana, em pacientes com menos de 10 anos de diagnóstico, os números de glicemia em jejum já começam a entrar na faixa saudável. 30 dias. Não é promessa de influencer. É o que a pesquisa Direct, o maior ensaio clínico randomizado sobre reversão de diabetes, já conduzido, documentou em mais de 300 pacientes acompanhados em centros médicos do Reino Unido. E no Brasil, temos exemplos reais também. Histórias que o jornal não publica. Sebastião, 61 anos, agricultor do interior de Minas Gerais. Diabético há 6 anos, tomava metformina 2 vezes ao dia, e ainda assim tinha glicemia em jejum acima de 180 mg de HDL consistentemente. Em dezembro de 2023, depois de assistir a um conteúdo sobre reversão do diabetes, decidiu mudar. Cortou farinha, açúcar refinado e ultraprocessados.
Adicionou caminhada diária de 30 minutos. Tomou chá de patá de vaca todas as manhãs, uma planta medicinal brasileira com evidência científica para redução da glicemia. Em 28 dias, sua glicemia em jejum caiu para 112 mg/dL. Em 60 dias, 98 mg/dL, dentro da normalidade. Seu médico surpreso reduziu a metformina pela metade. Sebastião não é exceção. É exemplo do que acontece quando alguém recebe a informação certa. Maria Helena, 54 anos, professora de São Paulo, diagnosticada há 4 anos, hemoglobina glicada de 8,2 bem acima dos 7, considerados o limite para controle adequado. Em 3 meses de protocolo alimentar estruturado, com acompanhamento nutricional focado em baixo índice glicêmico e jejum intermitente de 16 horas, sua HbA1c caiu para 5,9, abaixo dos 6,5 que definem o diagnóstico de diabetes. Clinicamente remissão. O papel da inflamação crônica, o elo que ninguém explica. Aqui está um dado que vai mudar a forma como você enxerga a sua dieta para sempre. A diabetes tipo 2 não é apenas um problema metabólico, é, fundamentalmente, uma doença inflamatória. Pesquisa publicada no Journal of Diabetes Research em 2023 demonstrou que marcadores inflamatórios como a proteína creativa e a interleucina 6 estão consistentemente elevados em diabéticos tipo 2 e que a redução desses marcadores precede a melhora dos níveis glicêmicos. Em português claro, antes do açúcar baixar no sangue, a inflamação precisa ceder. E a inflamação cede quando você tira da mesa os alimentos que a alimentam todos os dias, várias vezes ao dia, sem que você perceba. Quais são esses alimentos? Óleos vegetais refinados de soja e milho, pão branco e seus derivados, açúcar adicionado em qualquer forma, bebidas adoçadas incluindo os sucos de caixinha que parecem saudáveis, mas carregam mais açúcar do que um refrigerante, embutidos industrializados, margarina e qualquer gordura hidrogenada, e os temidos ultraprocessados, aqueles com listas de ingredientes que você não consegue pronunciar. Esses alimentos não apenas elevam a glicemia diretamente, eles mantêm seu corpo em estado de inflamação constante, impedindo que a sensibilidade à insulina se recupere, mesmo quando você faz tudo certo no restante da dieta. Agora eu preciso parar e falar diretamente com você. Você chegou até aqui, e isso significa que essa informação ressoou de verdade. Talvez você seja diabético, talvez seja um familiar. Talvez você esteja na pré-diabetes e ainda tenha tempo de virar o jogo antes que a doença se instale de vez. Independente de qual seja o seu caso, quero ouvir você. Deixa nos comentários você ou alguém que você conhece tem diabetes tipo 2, já tentou alguma mudança alimentar, o que funcionou ou não funcionou. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo que você passou. Essa troca é real. Esse canal existe para isso, para criar uma comunidade de pessoas que recusam aceitar diagnósticos como prisões perpétuas. E se esse conteúdo está chegando em você de graça, com pesquisa real e sem enrolação, considera se inscrever no canal. Não porque precisamos de número, mas porque cada inscrição garante que o próximo vídeo com informações tão importantes quanto essas vai chegar até você sem depender do algoritmo. Clica no sino também, porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais. Agora, no bloco final, você vai receber o protocolo prático, dia a dia, com as plantas medicinais brasileiras com maior evidência científica para controle glicêmico, com os alimentos que precisam entrar na sua geladeira ainda esta semana, e com um plano de 30 dias que qualquer pessoa pode começar, independente de onde esteja na jornada com o diabetes. Não fecha esse vídeo, o melhor está por vir. Chegou o momento que você estava esperando. Chega de teoria. Chega de ciência no papel. Agora você vai receber o protocolo na prática, o passo a passo real, acessível, baseado em evidências brasileiras, que qualquer pessoa pode começar a aplicar ainda hoje. Sem academia cara, sem suplemento importado, sem dieta da moda que dura 3 dias, com o que a terra do Brasil já oferece, e que a maioria das pessoas joga fora sem saber o que está desperdiçando. O protocolo alimentar, o que sai e o que entra. A primeira etapa é a mais difícil emocionalmente, mas a mais transformadora biologicamente. Você precisa, nos próximos 30 dias, eliminar completamente 4 categorias de alimentos: açúcar, refinado em qualquer forma, incluindo mel em excesso, achocolatados, biscoitos, bolos e sobremesas industrializadas. Farinhas refinadas, pão branco, macarrão convencional, arroz branco em grandes quantidades, cuscuz de fubá refinado, óleos vegetais industrializados de soja, milho e girassol, presentes em praticamente todo produto de pacote.
E os ultraprocessados, que incluem embutidos, salgadinhos, temperos prontos com glutamato e praticamente qualquer coisa com mais de 5 ingredientes na embalagem. No lugar desses alimentos, entram os aliados: proteína de qualidade em cada refeição, ovos caipiras, frango, peixe, carne bovina magra. Gorduras boas, azeite de oliva extra virgem, abacate, castanhas e nozes brasileiras, que além de reduzirem a inflamação, têm ação direta na melhora da sensibilidade à insulina. Vegetais de baixo índice glicêmico em abundância: brócolis, couve, espinafre, abobrinha, berinjela, chuchu, vagem. Leguminosas com moderação: feijão preto, lentilha, grão de bico, consumidos sempre com uma fonte de gordura para reduzir o impacto glicêmico. E frutas com baixo índice glicêmico: goiaba, maçã, pera, morango, acerola, preferencialmente consumidas inteiras, nunca na forma de suco. As plantas medicinais brasileiras com maior evidência científica. Aqui mora um dos maiores tesouros que o Brasil possui e que a maioria dos brasileiros simplesmente não usa. Revisão integrativa publicada em 2023 identificou 86 espécies vegetais associadas ao tratamento do diabetes, sendo as mais prevalentes a patá de vaca, o jamelão, a Cissus verticillata e a moringa oleífera, com benefícios que incluem redução da glicose, da hemoglobina glicada e aumento significativo nos níveis de insulina. News. Vamos às 5 principais que você pode começar a usar agora? A patá de vaca Bauhinia forficata é a rainha das plantas antidiabéticas brasileiras. Cresce em quintais por todo o Brasil, especialmente no interior. O chá das folhas, tomado em jejum todas as manhãs, apresenta ação hipoglicemiante comprovada. Prepare com 8 a 10 folhas frescas ou secas, em 1 litro de água quente por 10 minutos. Coe e beba ao longo do dia. O jamelão Syzygium cumini, também chamado de jambolão, é uma fruta roxa de sabor adstringente que a maioria das pessoas jogava fora sem saber que as sementes são verdadeiros hipoglicemiantes naturais. A semente seca e triturada, consumida na dose de 1 grama antes das principais refeições, demonstrou em estudos reduzir a glicemia pós-prandial, aquela que sobe após as refeições, de forma significativa. A carqueja Baccharis trimera, planta nativa do Cerrado e do sul do Brasil, tem ação direta na redução da glicemia e efeito anti-inflamatório potente. Estudos a citam entre as plantas medicinais mais relevantes com ação hipoglicemiante para diabetes mellitus tipo 2, ao lado da patá de vaca, do jamelão, do alho e do melão amargo. Gaeco, o chá pode ser tomado 2 vezes ao dia, entre as refeições. O ginseng brasileiro Pfaffia glomerata também demonstrou resultados promissores. Pacientes diabéticos tipo 2 apresentaram redução na glicemia de jejum após 8 semanas de uso contínuo da planta. Dade clinicagem, disponível em cápsulas em farmácias de manipulação por todo o Brasil, é uma alternativa prática para quem não tem acesso à planta fresca. E a moringa oleífera, árvore de origem tropical, que se adaptou perfeitamente ao clima brasileiro e é cultivada do Nordeste ao Sul do país. As folhas secas, consumidas em pó ou cápsulas, apresentam compostos bioativos que melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem marcadores inflamatórios, 2 pilares fundamentais do protocolo de reversão. Atenção importante: o uso de plantas medicinais deve ser sempre comunicado ao seu médico, especialmente se você já toma metformina ou insulina, pois a combinação pode reduzir a glicemia de forma mais acentuada do que o esperado. O objetivo não é substituir o tratamento, mas potencializá-lo até que, com acompanhamento médico, a redução da medicação seja indicada pelos próprios exames. O plano de 30 dias simples, real e aplicável. Semana 1: eliminação total dos 4 grupos de alimentos citados. Nada de transição gradual. A ciência mostra que a mudança abrupta produz resultados metabólicos mais rápidos. Introdução do chá de patá de vaca em jejum e caminhada de 20 minutos diários. Apenas 20 minutos. O exercício físico aeróbico é, isoladamente, o segundo maior fator de reversão da resistência à insulina depois da alimentação. Semana 2: introdução do jejum intermitente de 14 horas, jantar às 19 horas, café da manhã às 9 horas. Isso não é dieta da moda. Café da manhã às 9 horas. Isso não é dieta da moda. É um protocolo que reduz os níveis de insulina circulante e permite que o corpo comece a mobilizar a gordura ectópica do fígado e do pâncreas. Adicione o chá de carqueja entre o almoço e o jantar. Semana 3: aumente a caminhada para 30 minutos e adicione 2 dias de resistência muscular, agachamento, flexão, subir escadas. O músculo é o maior consumidor de glicose do corpo.
Quanto mais massa muscular você ativa, mais eficiente fica o metabolismo da glicose. Nessa semana, muitas pessoas já relatam sensação de mais energia, menos sonolência pós-refeição e redução do inchaço. Semana 4, faça os exames. Glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Leve os resultados ao médico. Mostre o que o seu corpo foi capaz de fazer em 30 dias. Deixe os números falar por você. Este é o momento da sua escolha. Você chegou até aqui, assistiu tudo, recebeu o protocolo, os nomes das plantas, o plano semana a semana. E agora existe uma bifurcação na estrada. Um caminho continua igual, mesma dieta, mesmo sedentarismo, mesma dependência crescente de medicamentos, mesmas complicações se aproximando lentamente, mas com certeza. O outro caminho começa agora, hoje, neste exato momento. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar tudo de uma vez, mas precisa começar, porque cada dia que passa sem agir, é um dia que a glicose alta continua causando dano silencioso nos seus vasos, nos seus nervos, nos seus rins, nos seus olhos. Você merece mais do que uma sentença. Você merece uma reviravolta. Se esse conteúdo mudou alguma coisa em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Um familiar, um amigo, alguém que está sofrendo com o diabetes e ainda acredita que não tem saída. Manda esse vídeo para essa pessoa. Esse gesto pode literalmente mudar uma vida. Curte o vídeo se você vai começar o protocolo essa semana. Nos comentários, conta pra gente qual foi o maior aprendizado que você levou desse conteúdo, qual planta medicinal você vai experimentar primeiro, e se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque esse foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada parte desse protocolo: o jejum, o exercício, outras doenças que podem ser revertidas com as mesmas estratégias. Conhecimento que o sistema não quer que você tenha. Gratuito. Direto. Sem enrolação. Até o próximo vídeo. E lembre, seu corpo quer se curar. Dê a ele a chance que merece.